Sejam bem-vindos e vamos então a mais um estudo bíblico. Os tipos de tentação que todo crente convertido deve fugir. Existem duas tentações que mais tentam, não apenas crentes, mas o mundo inteiro. É dinheiro e sexo. E é isso que vamos falar nesse vídeo aqui. Mesmo a pessoa sendo convertida, ela sofrerá tentações. A pessoa se converte, mas a carne não. A pessoa continuará tendo a natureza pecaminosa e carnal que herdou de Adão. Todo ser humano, mesmo convertido, ele tem a natureza carnal. Davi disse: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele nasceu com a natureza do pecado, como todos herdam. A Bíblia diz: o diabo, a Bíblia manda enfrentar porque é algo espiritual. E a carne, a Bíblia manda fugir, porque se não fugir, cai. Jesus disse, Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele disse isso para convertidos, porque os incrédulos que vivem no pecado, eles andam segundo a carne. O incrédulo, ele anda segundo a carne. Então isso não serve para ele, porque ele não ora e muito menos vigia. Veja que manda vigiar. Temos que ter em mente uma coisa: Deus liberta do pecado quando a pessoa se sujeita à palavra de Deus. Mas se não vigiar, cai novamente. Então, vamos estudar aqui as duas tentações onde a pessoa tem uma inclinação natural. Todo ser humano tem uma inclinação para coisas relacionadas a sexo, como pornografias, cobiça mental de mulher com roupas expondo o corpo, tentação pelo dinheiro, quando ele se envolve numa situação onde é tentado. Existem três inimigos do crente: o mundo, a carne e o diabo. Se nenhum destes te tenta, é porque você está fazendo a vontade deles. Se o mundo e a carne não te tentam, mas o diabo tenta. Se o diabo não te tentar, é porque você está fazendo a vontade do diabo. O diabo, a Bíblia manda você enfrentar, porque isso é uma luta espiritual. Efésios 6, do 11 até o 20, fica claro. Agora a carne, a Bíblia manda repetidas vezes fugir, porque a carne faz parte da natureza humana. Gálatas 5:27, Paulo diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificar aqui não é ficar imune ao pecado. Para não cair em tentações sexuais e dinheiro, deverá fugir, porque crucificou a carne, mas não está imune e não estará livre das tentações. Veja alguns homens de Deus na Bíblia que foram cheios do Espírito Santo, capacitados por Deus, e se cederam às tentações. Davi, Salomão e Sansão são três exemplos disso aí. E quando não é possível fugir, deve enfrentar, como fez José do Egito. Ele teve que enfrentar a tentação da mulher de Potifar. O conselho de Paulo é fugir do pecado sexual. 1 Coríntios 6, verso 18. Ele disse: fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Agora na tradução NVI que fica mais claro ainda. Prostituição aqui é porneia, imoralidade sexual de qualquer natureza. Veja na NVI: fujam da imoralidade sexual. Todo imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete,
mas o que peca sexualmente e peca contra o seu próprio corpo. E o dinheiro? Como fugir dessa tentação? Sexo está no alcance de todos. Se não tem chance de um ato consumado, mas pornografia e cobiça mental, a pessoa tem. E o dinheiro pode levar a pessoa a conseguir mulheres. A Bíblia ensina: gastar mal o dinheiro é pecado. Isaías 55, verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Veja bem, significa dinheiro desperdiçado em coisas que ele não satisfaz em nada, como loterias, cassinos, bebedeiras e assim vai. Não é a mesma coisa que um sorteio de um supermercado, por exemplo, que sorteou um carro, vamos supor. Não é a mesma coisa, só um ganha, mas ninguém perde. E não há desperdício de dinheiro, pois a compra que a pessoa fez foi algo necessário, ganhando o prêmio do sorteio ou não, mas ele não desperdiçou. 1 Timóteo 6, verso 10, Paulo disse: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Agora veja o conselho que Paulo deu a Timóteo: tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Vamos supor um jogo de loteria. Jogar em torno do amor ao dinheiro. Paulo ensinou a fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Tudo aquilo que te possa levar ao pecado, você deve fugir. A riqueza leva à traição conjugal, adultério, fornicação, afasta a pessoa de Deus definitivamente. Mesmo que a pessoa não era salva, mas acaba a distanciando cada vez mais. E isso acontece com famosos, atores, cantores, jogadores que ficam ricos e trocam de mulher. Né? Isso é algo comum no mundo dos famosos. Muito adultério e muito pecado sexual. Veja que Paulo mandou Timóteo fugir dessas coisas. A natureza do ser humano é carnal na sua essência, por natureza. A pessoa se converte, mas a carne não se converte. A pessoa é propensa a cair em tentações. Por isso deve fugir de tudo que possa levar ao pecado. Existem coisas que a pessoa não faz por falta de chance, e o dinheiro abrirá todas as portas para o pecado, inclusive sexual. A pessoa tira proveito, né, da sua posição, como foi Davi. Davi não vigiou e caiu em pecado sexual. Sansão não vigiou e caiu em pecado sexual. Se Sansão não morresse, ele ficaria cego para o resto da vida. Deus o perdoou, mas ele pagou e pagaria o preço maior ainda caso não morresse. Igual Davi. Davi, Deus o perdoou, mas ele pagou. Enriquecer sem ser com o trabalho não é aprovado por Deus. Provérbios 28, verso 20, lá diz: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Isso se aplica a loterias. Provérbios 13, verso 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Esses dois versículos nos mostram que Deus aprova apenas a riqueza fruto do trabalho. Enriquecimento ganhado por outros métodos que não sejam o dinheiro do seu trabalho não é aprovado por Deus. Vamos ver um exemplo. Deus não aprova dinheiro ganho de forma errada. Deuteronômio 23, verso 18, mostra que Deus não aceita dinheiro vindo de prostituição. Lá diz que não era para aceitar dinheiro de mulher rameira, de mulher prostituta. Dinheiro ganho de forma ilícita
Deus não recebe a sua oferta, o seu dízimo. Deus não recebe. A igreja pode receber, mas diante de Deus não tem recompensa nenhuma. Então, se alguém contribuir na igreja com dinheiro vindo de loterias, só será bem-vindo para a igreja. Creio que a maioria vai aceitar de bom grado, né? Mas a parte de Deus não será abençoado por isso, porque foi ilícito, de uma forma reprovada por Deus, né? É isso aí, então, se gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. E até o próximo.